3-0. E a Copacabana explodiu, funk rolando na areia, bandeira do Brasil pra todo lado, gente abraçada jurando que o pentacampeão tinha voltado pra assombrar o mundo. Só que tem um detalhe nesse 3-0 que ninguém te contou direito. E o que aconteceu no segundo tempo desse jogo devia acender uma luz vermelha aí na sua cabeça. Senta aqui comigo que hoje eu vou te mostrar o jogo que a festa não deixou você enxergar. E antes da bola rolar de verdade, faz um favor, aperta no inscrever e ativa o sininho. Copa do Mundo é notícia nova todo santo dia. Vamos do começo. Brasil e Haiti na Filadélfia, segundo jogo do grupo C da Copa do Mundo. No papel, o confronto mais desigual que esse Mundial pode oferecer. São quase 70 posições de diferença no ranking da FIFA. De um lado, um dos times mais cotados do planeta. Do outro, a seleção mais frágil entre as 48. É tipo o time da Série A pegando o time de várzea numa quarta de chuva. E tinha uma pressão real em cima desse jogo. Porque na estreia contra o Marrocos, o Brasil empatou, jogou mal, apanhou nos primeiros 20 minutos e ainda ouviu vaia nas pausas de hidratação. O Ancelotti chegou prometendo organização e o que se viu na estreia foi um time perdido no campo. Então hoje não era só ganhar, era dar uma resposta. Era mostrar que existe um projeto por trás de tudo isso. E no primeiro tempo, a resposta veio na lata. E no primeiro tempo foi exatamente o que a gente sonhou. O Haiti vem de peito aberto, marca lá na frente com 3 zagueiros, sobe a linha pro meio e deixa um corredor gigante nas costas. E o Brasil do Ancelotti ama um corredor desse, time de transição, de velocidade, de bola nas costas da zaga. O Haiti sem querer serviu o jantar na mesa. Aí o moleque entra em ação. Vinícius Júnior recebe, encara 2 marcadores de frente, com espaço para cortar para onde quiser. Ele encara, chuta, o goleiro espalma. E na sobra, Matheus Cunha empurra pro fundo da rede. 1-0. A partir dali, o Brasil toma conta. E olha que bonito o desenho do segundo gol. Paquetá rouba a bola no meio campo. Lança o Vini que ajeita pro Cunha. O cara dá uma chapada de canhota no ângulo. Gol de centroavante raiz. Daqueles de ajeitar o corpo e mandar pra onde o goleiro não alcança. E o terceiro, Paquetá de novo. Um lançamento de quase 40 metros costurando a defesa. E o Vinícius aparece pra matar. 3-0 ainda no primeiro tempo. Festa, funk, Copacabana em transe. O Bruno Guimarães ditando o ritmo. O Casemiro mais protegido atrás. O Paquetá liberado pra criar. Por 45 minutos, o Brasil foi o Brasil que a gente quer ver. E tem um dado que vão tentar te vender como evolução, mas segura a emoção. O Brasil passou em branco na defesa pela primeira vez em 6 jogos. Isso mesmo, 6 partidas seguidas levando gol. Tunísia, França, Croácia, Panamá, Egito e o próprio Marrocos na estreia. Aí veio o jogo sem sofrer gol, contra o Haiti. Com todo respeito, não é exatamente uma muralha que se prova diante do time mais fraco da Copa. Ainda mais no segundo tempo em que o Alisson precisou trabalhar de verdade para não levar gol. Mas... e é aqui que o jogo vira do avesso. Porque chega o intervalo, o Ancelotti recolhe o time, baixa as linhas, mexe no desenho, e o Brasil simplesmente some do mapa, que é um número que machuca. No segundo tempo, o Haiti, meu amigo, finalizou 7 vezes na direção do gol do Brasil. O Brasil finalizou 2. Deixa eu repetir, com calma, porque isso o resumo do jogo não te conta. 7-2 pro Haiti em finalizações no segundo tempo. O Alisson teve que fazer defesa de verdade. O Danilo tirou uma quase em cima da linha. Tudo isso contra a pior seleção da Copa do Mundo. Se até aqui você tá sentindo esse frio na barriga que eu tô sentindo, deixa o seu like aí pra esse vídeo chegar em mais torcedor que pensa o jogo de verdade. E me conta nos comentários, pra você, esse 3-0 foi alívio ou foi alerta? Agora vamos pra parte que dói, a dependência. O Brasil hoje virou samba de uma nota só, e o nome da nota é Vinícius Júnior. Pra você ter ideia, dos últimos 11 gols da seleção em Copa do Mundo com o Vini em campo, ele participou de 10. 10 de 11. Hoje foram um gol, uma assistência e a jogada que originou o primeiro. Quando o Vinícius acende, o Brasil resolve. Quando ele apaga, a gente fica olhando pro relógio. E o próximo adversário sabe disso. Vai colocar 2, 3 caras em cima dele. Se a válvula de escape entupir, quem é que resolve? E tem a novela do camisa 9. Lembra que o Igor Thiago começou contra o Marrocos? O Brasil empatou apanhando 20 minutos. Ele caiu. Hoje entrou o Matheus Cunha e devolveu 2 gols mais um futebol que ninguém pediu, mas que faz toda a diferença. Ele recua, vem buscar essa bola no meio, libera o Vinícius da função defensiva e ainda aparece na área para finalizar. É o 9 moderno, o que o Ancelotti sonha. E o Endrick, o garoto de 19 anos que metade do Brasil queria como titular, ficou no banco. Entrou e fez um gol que o impedimento anulou por detalhe. Olha, eu vou ser honesto com você, de torcedor para torcedor. A pressão pelo Endrick estava exagerada. O moleque é fora de série, tem 19 anos. Tempo é o que não vai faltar. Mas transformar um garoto desse em salvador da pátria é o caminho mais curto para queimar o talento. Deixa o menino crescer. E olha o detalhe que poucos viram. Nem com 2 gols o Ancelotti cravou o Cunha como titular na coletiva. Disse que pode mudar no próximo jogo. Agora cola aqui, porque é nesse ponto que o jogo de verdade começa. A conta. Brasil com 4 pontos e saldo de 3. Marrocos com 4 pontos e saldo de 1. Na última rodada, o Brasil pega a Escócia e o Marrocos pega o Haiti no mesmo horário.
A Escócia não passa de fase de grupos faz mais de 50 anos. Se empatar com o Brasil, faz a melhor campanha da história moderna deles. Ou seja, vão jogar a alma para se trancar lá atrás e segurar no 0 a 0. Já o Marrocos pega um Haiti eliminado que vai botar todo mundo em campo só para dizer que jogou uma Copa. Goleada à vista pro Marrocos. E é exatamente por isso que aquele segundo tempo morno dói tanto no bolso. O Brasil tinha o jogo na mão para fazer 5, 6 gols e blindar a liderança do grupo. Não fez. E liderança aqui não é vaidade, é logística pura. Terminando em primeiro, o Brasil fica onde já está. Joga em Houston, mantém tudo planejado. Terminando em segundo, arruma as malas, vai pro México e pode cruzar com Holanda, Suécia ou Japão muito mais cedo do que gostaria. 2 gols a mais hoje mudariam o mapa inteiro da Copa. E só o placar seco não te conta. E aqui vale entender o que o Ancelotti está construindo de verdade. Ele já avisou com todas as letras. Não quer um time de uma identidade só, quer um time que saiba jogar de várias maneiras dentro do mesmo jogo. Hoje ele desenhou um 4-3-3, com o Casemiro mais recuado, o Bruno e o Paquetá por dentro e os pontas abrindo o campo. E funcionou. Contra quem se abriu? A pergunta de $1 milhão é, e contra quem se fecha? Porque é aí que mora a prova de fogo desse projeto. Lançar nas costas é fácil quando tem espaço. O problema é quando o espaço some. E aí, no meio de toda essa tensão, o Ancelotti solta a bomba na entrevista coletiva. Neymar à disposição contra a Escócia. A torcida vibra. E aí entra a dose de realidade. São 34 dias desde a última lesão dele. Uma lesão de panturrilha, que é a explosão pura no corpo de um atleta. Treinar individual num dia e jogar a Copa do Mundo 3 dias depois? A bancada inteira torceu o nariz. A leitura de quem entende o risco é dura. Cortina de fumaça. Toda atuação ruim vira manchete de Neymar e o resto some. Empatou com o Marrocos? Falou-se do Neymar. Segundo tempo vergonhoso contra o Haiti? Amanhã a capa é Neymar no banco. O cara virou para raios de notícia ruim. Genial? Talvez. Mas alguém paga essa conta, e geralmente é a gente. Então o recado para a próxima quarta é cristalino. Contra a Escócia não vai ter corredor aberto, não vai ter espaço nas costas, não vai ter adversário deixando a porta escancarada igual o Haiti deixou. Vai ser muro. Linha de 5, bola na área, jogo travado. E o Brasil vai ter que provar uma coisa que nesse segundo tempo ele não mostrou. Paciência para furar bloqueio, capacidade de fazer a bola passar pelo meio e não só lançar nas costas. Porque lançamento de 40 metros só funciona contra quem se abre. A Escócia não vai se abrir nem tomando um gol. Para eles, empatar com o Brasil já é a melhor campanha em mais de 50 anos. Vão jogar a alma. E tem uma camada a mais que essa Copa trouxe. O novo formato com mais vagas no mata-mata. Mudou tudo. O próximo adversário de verdade do Brasil, se ele passar, não vai ter mais cara de Haiti. Vai ter cara de Marrocos, de Holanda, de Suécia, de Japão. Time que se organiza, que não dá espaço, que não te deixa lançar nas costas o tempo todo. Ou seja, o jogo fácil acabou aqui. A partir de agora, cada erro de saída de bola, cada segundo tempo apagado, pode custar a Copa inteira. Por isso esse acertozinho aqui, acertozinho ali, precisa virar acerto de verdade. E precisa ser rápido. E é isso que essa Copa vai responder. Então faz o seguinte, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e me diz nos comentários sem medo. Você confia nesse Brasil para levantar a taça? Ou esse 3 a 0 foi só maquiagem num time que ainda não convenceu? A gente se vê e até lá. E bola pra frente.